No episódio do Edu Responde dessa semana, nós vamos falar a respeito do coco seco. Será que o coco aumenta a glicose de quem possui diagnóstico de diabetes? Falaremos também a respeito da carne bovina e da carne suína. Será que o diabético pode comer diariamente? E também falaremos a respeito da chia e da linhaça. Será que essa combinação pode estragar o controle da glicose do paciente que possui diagnóstico de diabetes? 3. Super conteúdos, então aproveita e assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, coco seco aumenta a glicemia? E a resposta é que tudo vai depender da quantidade de coco seco que você vai consumir. Não adianta nada você exagerar na quantidade e também tomar a água de coco, pois aí você pode estar dando um tiro no seu próprio pé. Então, agora nós vamos avaliar a tabela nutricional do coco seco rapidinho para você entender se você pode comer aquela carne de coco todos os dias sem maiores problemas ou algumas vezes aí na sua semana. Inclusive, eu quero que você comente aqui embaixo se você tem acesso ao coco com maior frequência, pois você vai gostar de saber as informações que eu vou informar ao longo desse vídeo, tá ok? Inicialmente, eu vou colocar a tabela nutricional aqui ao lado para avaliarmos 100 gramas de carne de coco para você entender de uma vez por todas que é o famoso coco seco, aquela parte branca que fica dentro do coco. E em 100 gramas nós teremos 660 calorias, é uma quantidade muito alta de calorias. Então, para você que possui diagnóstico de diabetes e precisa perder peso, comer 50, 100 gramas de coco seco por dia pode acabar causando aumento do seu peso corporal. Então é muito importante que você tenha atenção em relação ao consumo do coco seco em si. Já para você que precisa ganhar peso corporal, pode ser um excelente aliado adicionar o coco seco à sua rotina. Mas espere aí, porque nós vamos avaliar agora a quantidade de carboidratos que em 100 gramas ele possui. Carboidratos vai possuir 23,65 gramas de carboidrato, ou seja, 24% é carboidrato que vai causar o aumento da sua glicemia se você comer 100 gramas de coco seco por dia, por exemplo. Então, a minha dica é: não coma mais que 30 gramas, 40 gramas no máximo de coco seco por dia, e aí você não vai ter um pico de glicemia e nem vai interferir no consumo de calorias diárias aí no seu dia a dia. Mas uma dica extra aqui para pessoas magras que querem ganhar peso corporal e que estão conseguindo controlar a glicose, estão se alimentando bem, uma dica é: adicione 50 gramas, 70 gramas de coco seco aí em um lanche rápido para você aumentar o aporte de calorias e, consequentemente, aumentar o seu ganho de peso corporal. Porque algo que a gente observa muito e que as pessoas reclamam demais: Edu, estou controlando a glicose, mas estou perdendo muito peso. O que eu faço? É devido principalmente à mudança de hábitos alimentares que você está gerando aí na sua vida. Ou seja, você acaba comendo menor quantidade de calorias do que você gasta e, consequentemente, o peso corporal tende a diminuir. E para isso não acontecer e você também não descontrolar a sua glicemia, você tem que aumentar a quantidade de consumos através de proteínas e também gorduras, como no caso do coco, pois ele é rico em gorduras, possui uma grande quantidade
de calorias e pode ser um aliado para quem quer ganhar peso corporal e que possui diagnóstico de diabetes. Em relação à presença de gorduras, eu não preciso nem dizer, né? É um alimento muito gorduroso. Em 100 gramas, nós teremos 64,53 gramas de gordura, porém ele também tem uma grande quantidade de fibras, o que é legal para frear esse carboidrato que possui nele. Nós teremos em 100 gramas uma quantidade de 16,3 gramas de fibras, o que é super interessante. Então, respondendo a pergunta de quem pode consumir ou não o coco seco, o diabético pode sim consumir o coco seco sem maiores problemas, porém deve controlar a quantidade que consome. Por isso que é importante que você tenha uma balança digital aí na sua casa para pesar a quantidade de alimentos que você está consumindo. Em relação à água de coco, eu já gravei um vídeo a respeito da água de coco. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também quando esse vídeo acabar vai aparecer para você assistir. Aí você vai aprender também sobre a água de coco, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, carne bovina e carne suína, podemos comer sempre? E a resposta é que sim. Tanto a carne de boi quanto a carne de porco são bem-vindas para quem possui diagnóstico de diabetes, pois elas não possuem carboidratos, são ricas em proteínas e, a depender do corte, também não possui tanta quantidade de gorduras. Aí volta na circunstância que eu acabei de mencionar a respeito do coco seco. Quanto mais gordura você inclui nas suas refeições, maior a tendência em você ter que ganhar peso corporal por causa do aporte de calorias que você faz ao longo do seu dia. Pois se você, por exemplo, gasta 2.000 calorias durante um dia fazendo as suas atividades físicas, fazendo as suas tarefas do dia a dia, fazendo o que você tem que fazer, porém está comendo 3.000 calorias por dia, você vai ganhar peso corporal. Então, é uma matemática básica, porém que acaba envolvendo outros fatores, mas é basicamente assim: para ganhar peso corporal, você tem que comer mais comida, mais calorias do que você perde, e para você emagrecer, você tem que gastar mais calorias do que você come. É uma matemática básica, mas precisa de um acompanhamento, precisa de uma balança digital, mas respondendo a pergunta, o diabético pode sim consumir a carne de boi, como por exemplo, patinho, o patinho moído, o coração de alcatra, o acém, o músculo, o filé mignon, a alcatra. Pode comer também o coxão mole, o coxão duro, são todas carnes muito bem-vindas para quem possui diagnóstico de diabetes. Em relação à carne de porco, você também pode consumir o lombo suíno, que é um corte mais magro, que é muito bem-vindo para quem possui diabetes, só que, por exemplo, a costelinha de porco já é um alimento mais calórico, então tem que ficar atento, mas se quiser consumir, pode consumir sem maiores problemas. O grande desafio para quem come carne todos os dias é com o que você está comendo essas carnes, essas fontes de proteína. Pois não adianta nada você comer um filé mignon, que é uma excelente carne, tem uma quantidade excelente de proteínas, baixa em gordura, mas come arroz, batata frita, adiciona uma mandioquinha frita também, adiciona uma macarronada, e aí você vai estar dando um tiro no pé. Então é muito importante que você escolha uma boa fonte de proteínas de acordo com o que você precisa, se é ganhar peso, perder peso corporal e montar o seu prato de uma forma inteligente, ou seja, adicionando legumes, verduras, folhas verdes,
controlando a quantidade de carboidratos. Então, se você for comer alguma fonte de carboidrato, como por exemplo um arroz branco ou um arroz integral ou uma batata assada, você não deve exagerar nas quantidades, ou seja, não coma mais que 100 gramas de fontes de carboidratos e não misture com outra fonte de carboidrato. Não adianta nada você comer 100 gramas de arroz branco, mais 100 gramas de batata frita, aí você vai acabar aumentando a sua glicemia independentemente do consumo de legumes, de verduras, de carnes e assim por diante, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, chia e linhaça elevam a glicemia? E a resposta é: se você exagerar nas quantidades, pode sim aumentar a sua glicemia, porque eles possuem também carboidratos. Porém, a gente acaba comendo tanta quantidade pequena que não vai mudar nada e são extremamente benéficas para quem possui diagnóstico de diabetes. Então, se você que tem pré-diabetes ou diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, tipo LADA, você pode consumir a semente de chia e de linhaça sem maiores problemas, evitando excessos. Então você pode fazer, por exemplo, um iogurte natural com um pouquinho de semente de linhaça, um pouquinho de chia, adicionar um whey protein, adicionar, por exemplo, um pouquinho de fruta, e aí você tem um lanche rápido, saboroso e que vai te dar saciedade e não vai aumentar a sua glicemia. O grande segredo em relação ao consumo dessas sementes está em relação a quantidade. Então, se você comer 10 gramas numa refeição, não vai trazer problema nenhum. Se você exagerar, poderá causar aumento da sua glicemia e isso eu tenho certeza que você não quer. Então, a resposta está aí, na quantidade que você adiciona. Então, se você adicionar uma colherzinha de sobremesa, não vai ter problema nenhuma, vai trazer benefícios, possui excelentes nutrientes para quem possui diagnóstico de diabetes ou não tem nenhum diagnóstico, é bem-vindo e só traz benefícios para a nossa saúde. Tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para podermos falar de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas todos os dias e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal e a partir daí eu falo de uma maneira mais aprofundada, mais detalhada, facilitando o seu entendimento e afinal, a sua dúvida eu tenho certeza que será a dúvida de outras várias pessoas e assim todo mundo sai ganhando, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas em relação ao consumo de coco, em relação ao consumo de chia, de linhaça, de carne de boi, carne de porco, pois afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e assim o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância, de valor e espalha para cada vez mais pessoas, tá ok? Agora eu quero que você pare tudo que você está fazendo aí agora e dê uma nota de 0 a 10. Qual o valor desse vídeo que impactou aí na sua vida? Pois dessa forma eu vou entendendo por onde eu posso levar o meu conteúdo para ajudar você a controlar a sua glicose, ganhar mais saúde e muito mais qualidade de vida, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, pois assim você evolui seu tratamento, vive livre do aparecimento de complicações, ganha mais saúde, mais autoestima e vive em equilíbrio, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.